Olá a todos, aqui é o professor George Olissan, tá? Eu sou psicólogo, trabalho com psicometria e avaliação psicológica, tá? E eu tenho graduação pela UFRJ, licenciatura também pela UFRJ, fiz mestrado na Universo em avaliação psicológica e organizações. Tá? E atualmente eu faço doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Meu doutorado também é em medida psicológica. Eu trabalho basicamente com escalas para a saúde mental. E nesse ponto eu já publiquei alguns artigos científicos internacionais e também já participei do primeiro livro brasileiro sobre o vício de internet, que é o livro Nomofobia. Eu justamente escrevo o capítulo que trata sobre escalas e medidas para o vício de internet, games, essas coisas. Bom, eu estou gravando esse vídeo para responder a solicitação de um grupo de alunos da faculdade IBMR do primeiro período. Eles me localizaram através de algum vídeo meu do YouTube, provavelmente alguma videoaula, e solicitaram que eu respondesse algumas questões. Tá? Eu estou gravando esse vídeo porque ele será disponibilizado depois, porque pode ser importante para outras pessoas. E ao lado dele eu tenho também uma palestra que é Por uma Psicologia Livre de Mitos, que é uma palestra que eu conduzo pela minha empresa, que é o Centro Carioca de Avaliação Psicológica e Treinamento. Tá? Quem quiser conhecer, tem um site no Facebook, inclusive, ou pode me procurar, Professor Psi George no Facebook. Tá? Quem tiver curiosidade, eu respondo algumas questões lá ou de modo privado. Mas esse grupo de alunos me procurou para ajudá-los a responder algumas questões sobre psicometria. Tá? Eu vou responder essas questões e, sendo possível, tendo aqui na minha palestra, eu demonstro aqui. A primeira é: quantas áreas existem na psicometria e qual a função de cada uma? Bom, eu pessoalmente eu não identifico sub-áreas na psicometria, porque elas são bastante atreladas, os fazeres, digamos assim, são bastante atrelados uns aos outros. A psicometria, ela nasce do interesse de medir, tá, funções, faculdades mentais, tá, inteligência, cognição, agressão, seja lá qual for o construto psicológico que você queira medir. Ela nasce para isso. Para fazer isso, existem coisas que você tem que estar dominando, porque senão você não faz isso. Uma coisa que acontece muito, confusão, é o seguinte: o psicólogo que trabalha com testes, nem sempre ele é psicometrista. Ele pode ser só o psicólogo que trabalha com testes, ele não trabalha em pesquisas. Tá? Mas o psicometrista, em geral, ele usa escalas de medida sim, até porque ele precisa ou adaptar outras ou construir outras, etc. Talvez seja nesse ponto que a pergunta esteja se localizando. Então, aí eu responderia: o que a psicometria faz? Primeiro, pesquisa básica, pesquisar os construtos psicológicos, conduzir pesquisas, escalas e tudo para pesquisar, né? É o pesquisador de psicometria. Outro, criar testes psicológicos, tá? Você fez a pesquisa sobre determinado construto, você vai criar uma escala sobre aquele determinado construto. Seria uma outra área. E o último pode ser que o cara seja psicometrista e só trabalhe com testes. É uma opção, tá? Mas eu volto a dizer, não entendo como sendo psicometrista a pessoa que unicamente se limita a usar o teste, tá? A pessoa que usa apenas um teste,
ela é usuário de teste psicológico, ela pode ser só o clínico, não necessariamente ela é psicometrista. Então seriam essas áreas, tá? Seria a pesquisa básica, a construção de instrumentos psicológicos, tá? E a avaliação psicológica, tá? Obviamente, se você trabalha com a avaliação psicológica, você trabalha lá aplicando teste, você tem muito mais fluência sendo psicometrista do que sendo meramente o aplicador de teste. E esse é o grande erro que ocorre aí em grande parte das consultorias de recursos humanos. Você tem pessoas que não entendem como aquilo ali foi construído e que simplesmente só sabem aplicar e pegar o resultado. Para isso, eu falo sempre a seguinte frase: se você chegar para mim, me trouxer um chimpanzé sadio, tá, e pedir que eu ensine ele a aplicar um teste objetivo, em 3 meses eu ensino. Tá? Em 3 meses, um chimpanzé sadio ele aplica um teste psicológico objetivo. Agora, o problema é o seguinte: o que ele vai fazer com aquilo? Essa é a diferença entre a pessoa que simplesmente aplica um teste e a pessoa que faz a avaliação psicológica. Segunda pergunta: qual a área que você escolheu e por quê? Bom, quando eu estava no final da faculdade, o meu interesse sempre foi ser professor de psicologia. Tá? Obviamente, durante todo o curso da faculdade, você tem diversas dúvidas sobre o que vai fazer. Eu também fiz clínica, eu também estudei psicologia social, muitas coisas eu fiz. Inclusive, a minha especialidade em clínica é hipnose, é uma área que poucas pessoas investem. Tá? Inclusive, eu tenho alguns trabalhos apresentados em congresso e tudo, tá? Sobre hipnose. Eu trabalho com hipnose quando o trabalho é consultório. Tá? Mas eu escolhi essa área porque eu acabei me identificando. Tá? Eu fui fazer um estágio na Secretaria de Segurança Pública. Nesse estágio eu tive a oportunidade de participar de alguns concursos públicos, ainda como estagiário, e percebi que tinha interesse naquela área ali. E aí eu fui me aprofundar depois disso, tá? Fui fazer mestrado, aí eu me formei, a minha monografia é sobre avaliação psicológica, sobre teste psicológico. Passado um ano eu fui fazer mestrado com um teste psicológico. Eu tenho um teste psicológico meu que eu criei, que é para avaliação de inteligência de adolescentes. Tá? Concluí o mestrado nessa área. Depois disso eu fui convidado para ingressar num laboratório de avaliação psicológica e saúde mental. E depois disso eu ingressei, passei no concurso público para doutorado no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Também é avaliação psicológica. Tá? Então surgiu o interesse ainda na graduação, quando faltava cerca de 2 anos para concluir o curso, 1 ano e meio talvez, aí eu decidi por investir nessa área. Mas, conforme quase todos os alunos de psicologia, eu cheguei a passar pela clínica também. 3. Em seu ponto de vista, qual a importância da psicometria para o desenvolvimento do indivíduo? Bom, como eu disse, a pesquisa científica ela é importante, tá? Porque ela é a base da psicometria. Tá? Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês uns slides que talvez tenham a ver com isso. Tá? Aqui nós temos aqui uma espécie de uma chargezinha, né, do Rorschach, que foi o criador de um dos principais testes psicológicos que existe, que é o teste de Rorschach. Aí ele pergunta: qual é a história da psicologia? Para vocês que são alunos, tá? Em geral, a psicologia é apresentada como nascida em 1879, tá? Lá no laboratório de Leipzig com Wundt. O que o Wundt fazia lá é que muita gente não explica. Ele fazia pesquisa psicológica, ele fazia pesquisa básica. Tá?
Só que antes do Wundt tinha esse outro camarada aí. Esse livro aí que está escrito Elementos da Psicofísica, está em alemão, claro, né? É do Fechner, Gustav Fechner, é esse da foto, tá? Ele criou esse livro porque ele já vinha estudando há anos, tá? Uma área da psicologia chamada psicofísica, que é como se fosse a mãe da psicometria. Antes de existir psicometria, existia psicofísica, tá? Que ele buscava entender, tá? Como que as percepções, por exemplo, afetam a pessoa. É uma das coisas que era estudado na época. Na época, muita gente não dava a menor bola para isso, achava que era um estudo, sabe, que não ia levar nada a ninguém, como toda pesquisa básica faz isso. Tá? Muita gente não valoriza a pesquisa básica. Entretanto, essas pessoas esquecem, por exemplo, que Farnsworth criou a televisão, na época ele foi chamado de maluco. Hoje em dia a gente só está conversando por causa daquele invento do Farnsworth. Tá? As pessoas acham que era um invento imbecil, mas era pesquisa básica. Às vezes a gente está pesquisando alguma coisa em psicologia e as pessoas mas isso não vai servir para nada. Como é que você tem certeza que não vai servir para nada? O Fechner estava pesquisando. Tá? Aí vem qual a importância da psicometria, né, para a psicologia e, consequentemente, para o indivíduo. Só com a lei de Fechner que foi vencido os 3 vetos kantianos. Tá? O que é veto kantiano? Para uma área do saber virar ciência, ser considerada ciência, ela tem que vencer esses 3 vetos, que senão ela não passa. Tá? Ela tem que definir o que ela está estudando. Tá? Esse veto foi vencido pela teoria das energias nervosas de Miller, em 1826. Tá? O Miller descreve lá que há como você estudar, tá, o processo nervoso. Outro veto kantiano. O sujeito que você está estudando, ele tem que estar em local diferente do sujeito que está estudando. Vamos lá. Se você está estudando o comportamento de determinada pessoa, você não pode depender só do relato desta pessoa para chegar a algum tipo de conclusão, porque vai depender de toda uma subjetividade inerente àquela pessoa. Então você tem que criar instrumentos externos à pessoa que possam medir aquilo que ela está alegando que sente. Né? Outro, suporte matemático. Tá? Toda ciência ela depende de suporte matemático para existir. Não existe ciência sem matemática, gente. E isso é uma grande resistência de todos os psicólogos. Tá? Então, a psicologia só passa a ser objeto de ciência através de 1860 com a lei de Fechner, que está exemplificada nesse gráfico aí. Tá? Essa lei ela lidava com processos bem básicos mesmo. Assim, hoje em dia as pessoas, mas só besteira. Mas não é só besteira, não. Foi a partir disso aí que tudo o mais foi criado. Tá? Antes ainda do Fechner, havia o Weber, que foi uma espécie de mentor dele. Tá? O Weber estudava desde 1829 psicofísica, ou seja, né? Então nós temos aí já 50 anos antes do laboratório de Leipzig. Tá? E ele estudava também o limiar de percepção, por exemplo, da luminosidade. As pessoas não valorizam, não sabem quem foi o Weber, mas para você ter ideia, os estudos do Weber têm influência, por exemplo, em como que a iluminação pode influenciar na percepção da pessoa. Aí vai ter alguém que vai falar, mas isso não tem importância nenhuma. Tem certeza? Você pega uma pessoa e bota ela para estudar. Tá? Aí você bota com uma luz fraca. Tá? Uma luz fraca. Ela vai aprender? Não. Então, vamos voltar aqui para a lei de Fechner. A pessoa vai aprender mais conforme a iluminação aumenta, correto? Só que vai ter um ponto que a luz vai estar tão forte que ela não vai aprender mais. Isso aí pode até decair. Isso, gente, a primeira demonstração de que isso funcionava assim foi dada por Weber. Tá? E todos os entendimentos que posteriormente a psicologia chegou ao fim
só se deram a partir destes entendimentos iniciais e da argumentação do Fetchner de que a psicologia poderia sim ser ciência. Então, qual a importância da psicometria para o indivíduo? Tá? O indivíduo ele pode se beneficiar, por exemplo, de uma avaliação psicológica para saber se ele tem uma dada deficiência e, a partir desta avaliação psicológica, ele tomar algum tipo de iniciativa para tentar corrigir ou adaptar esse tipo de deficiência. Vamos supor que o indivíduo tem agressividade. Ou vamos supor que o indivíduo tem uma deficiência em funções executivas. Apenas com testes psicométricos você vai ter certeza do limiar que isso está afetando a pessoa. E apenas aí que a pessoa vai ter condições de correr atrás de um treinamento, uma intervenção para resolver aquilo. Próxima pergunta é a 4. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter na escolha de um teste psicológico? Também aqui na minha palestra eu tenho isso aí. Vamos lá, com calma. A primeira coisa que a pessoa tem que entender quando ela fala de avaliação psicológica, né, um teste psicológico, é o seguinte: o teste, se você usar um teste, tá, não constitui uma avaliação psicológica. Teste e avaliação psicológica estão ligados. Entretanto, tá, um teste não significa que foi feita uma avaliação psicológica. Tá? E nem sempre uma avaliação psicológica é dependente de teste. Isso tem que ser explicado e tem que ser entendido. Tá? Então vamos lá. A avaliação psicológica tem um caráter mais amplo do que mero levantamento de característica. A resolução 7 do Conselho Federal de Psicologia do ano de 2003 diz que qualquer laudo de avaliação deve se basear exclusivamente nos instrumentos técnicos, entrevista, teste, observação, dinâmica de grupo, escuta, que se configuram como métodos e técnicas psicológicas, bem como materiais e documentos produzidos anteriormente pertinentes à matéria em questão. Assim, fica claro que é uma série de instrumentos próprios à avaliação, não só testes. Tá? Isso é um erro muito comum. A pessoa fala assim, a pessoa, por exemplo, ela fez uma especialização em teste psicológico, ela trabalha com teste, ela vai achar que só teste que pode servir para avaliação. Está errado. A pessoa fez a especialização em psicanálise, ela acha que só anamnese dá para fazer avaliação psicológica. Também está errado. Tá? Então a avaliação psicológica é algo mais do que meramente testar ou entrevistar. Outro ponto para o uso do teste é o seguinte: o teste está avaliado pelo SATEPS. SATEPS é o seguinte: entre os anos de 2001 e 2003, houve uma grande revolução na área de teste psicológico da psicologia do Brasil. No Brasil. Por quê? Havia uma grande queixa de vários setores de que não existiam padronizações válidas para o uso de diversos testes psicológicos. Tá? E isso era verdade. Tá? Existiam testes que eram muito antigos e que foram proibidos de uso porque precisava de pesquisa que falasse assim, olha, esse teste está funcionando. É exatamente o que eu falei no começo. Tá? Para existir teste tem que existir pesquisa, senão não tem como. Então vários testes foram cancelados. Tá? Os testes depois que foram readaptados, eles passaram, todos eles, aliás, passaram a fazer parte de um sistema, que é o Sistema de Avaliação de Teste Psicológico, que faz parte do Conselho Federal de Psicologia. Lá estão
as informações sobre quais testes estão válidos para uso ou não válidos para uso. Tá? Então, primeiro, saber se o teste está válido. Segundo, você tem certeza que sua avaliação precisa de teste? Então, próximo aqui. Aqui é um processo de pesquisa que é utilizado para validar um teste psicológico. Tá? Esse processo aí, gente, não dura menos do que 2 anos. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, um teste psicológico é tão fácil, não é fácil não. É muito complicado você fazer um teste psicológico. Tá? Outro ponto que você deve ter cuidado com o teste psicológico, tá? É saber para que você está usando ele. Tá aí, ó. O que ele avalia? Personalidade, inteligência, habilidades específicas. Você tem que saber para que você quer e o que resultado você está esperando, tá, do teste para poder usar ele. Tá? Se você está perdido quanto a isso, não dá para usar o teste. Qual a precisão dos testes psicométricos? Tá? Em psicometria, a gente trabalha com um padrão de 95% de confiança de que os resultados se repetirão. Tá? Significa dizer que ele é 95% válido? Não, isso é estatística. Estatística não é determinante. Ela não determina que todo teste vai funcionar com 95% de precisão. Ela diz o seguinte: tudo que foi feito para validar aquele teste está no nível de confiança de 95%. Ou seja, tem 0,05%, tá? Aliás, tem 5% de chance de aquilo ali estar errado. Tá? Esse é um padrão, tá, de construção de teste psicológico. Entretanto, há outras coisas que interferem na validade do teste psicológico. Primeiro, está sendo usado o material correto? Tá? Se você não está utilizando o material correto, já é um problema. Tá? Que pode interferir na validade do teste. Segundo, o cliente ele foi exposto ao teste anteriormente? Qual o problema? Existem pessoas que acham que fraudar o teste não há problema. Tá? O que eu chamo de fraudar? Você lê o teste antes de fazer. Tá? Se você lê o teste antes de você efetivamente fazer ele não está funcionando. Ele não vai funcionar. Vamos supor que você está fazendo um teste sobre agressividade e você já leu aquele teste antes. Aí você já sabe mais ou menos quais são as respostas que serão dadas. Então você não está medindo a agressividade daquela pessoa, você vai estar medindo a memória dela. Você mudou o construto que está sendo medido. Tá? Então você tem que ter certeza de que a pessoa está de fato respondendo aquilo que está sendo pedido ali. Questões sobre agressividade, por exemplo. Tá? É outro cuidado que tem que ter. A precisão que estamos falando. Esse cuidado afeta a precisão, claro. Outra coisa que afeta a precisão de teste psicológico: ambiente. O ambiente influencia demais no teste psicológico. Tá? É comum em concursos públicos candidatos recorrerem porque acharam, por exemplo, que a sala estava quente demais. E é possível que juízes deem ganho de causa nesse sentido, porque a pessoa no local desconfortável ela não rende a mesma coisa. O teste torna-se impreciso de fato. Assim como barulho, assim como aplicadores que ficam batendo papo o tempo todo, assim como mesa que fica balançando, lápis que está sem ponta, tudo isso acaba irritando a pessoa que está fazendo o teste e ela passa a não responder corretamente, afeta a precisão do teste.
Então, existem muitas variáveis que podem influenciar na precisão do teste. No que se refere ao próprio teste, eles são construídos para terem no máximo 5% de erro previsto, digamos assim. Tá? Eles são construídos dessa forma. Tá? Mas no que se refere a outras coisas, como manuseio do teste, estado emocional do cliente, local de aplicação, iluminação, temperatura, tudo isso pode afetar a precisão do teste. É por isso que é muito criterioso, por exemplo, quando eu faço algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, eu insisto bastante que a pessoa tem que controlar todas as variáveis possíveis para evitar que o cliente seja mal avaliado. Próximo. Como é o mercado de trabalho de psicometria? Bom, basicamente o que eu faço é mercado de trabalho apenas para pesquisa e para academia, no caso ensino. Então, se você pensar nesse tipo, seria um mercado de trabalho bastante restrito, porque envolve, por exemplo, você ter conhecimento de alguns softwares que são restritos, você não acha em qualquer lugar, envolve você ter algum conceito mais elaborado de estatística, envolve você ter hábito de pesquisar diversas áreas da psicologia e não só aquela que você se identificou. Por exemplo, algumas pessoas acham que eu não estudo psicanálise porque eu sou psicometrista, mas eu estudo. Muitos testes, por exemplo, foram baseados em psicanálise. Não tem jeito, tem que estudar. Tá? Outros testes foram baseados na Gestalt, outros testes foram baseados em outros entendimentos. Tá? Então é um campo que demanda de um profissional realmente diferenciado. Sabe? E é uma área que tradicionalmente os psicólogos não gostam porque tem a questão da estatística, tá? Uma resistência muito grande do brasileiro em geral em valorizar a matemática. Mas a gente tem sempre que lembrar. Tá? Eu faço ciência humana. Antes de humana vem ciência. As pessoas esquecem disso. Tá? E psicologia não é só ciência humana, não. É uma área da saúde, tá? Lembro bastante para você. E a área de saúde é eminentemente científica. Tá? As pessoas esquecem um pouco disso. Se você for trabalhar na área de psicometria apenas com avaliação psicológica, tende o campo a ser grande, porém é desvalorizado. Por que é desvalorizado? Porque as pessoas ainda têm na cabeça de que psicólogo que aplica teste não é um psicólogo de verdade. Tá? É o que eles chamam de um psicólogo de segunda grandeza, porque o psicólogo de verdade é aquele que tem um consultório, atende a pessoa com divã, fica fazendo 12, 13, 14 entrevistas para chegar a uma conclusão. Tá? Ainda existe essa valorização. As faculdades, a maioria das faculdades, ainda investem muito na formação clínica dos alunos de psicologia. Para isso, eu chamo a atenção o seguinte: são poucos os brasileiros, tá, que de fato fazem psicoterapia com psicólogo. São muito poucos. Em compensação, todo mundo que faz habilitação tem que fazer teste psicológico. Todo mundo que faz concurso público tem que fazer teste psicológico. A maioria das grandes empresas para cargos importantes fazem teste psicológico. Quando você, por exemplo, se separar, for disputar guarda com o seu ex-cônjuge, é possível que você faça um exame psicológico. Se você foi preso e está querendo fazer uma progressão de pena, você vai fazer teste psicológico. Se você está num processo de adoção, você vai fazer uma avaliação psicológica. Então, assim, o campo de trabalho para avaliação psicológica, esse campo da psicometria referente à avaliação psicológica, ele é muito grande.
Só que, curiosamente, as faculdades formam poucos psicometristas. As pessoas se interessam pouco e ainda temos que enfrentar um grande preconceito. Eu, por exemplo, ouço muito essa frase. O psicólogo mesmo é um psicólogo de consultório, né? Não é assim, não é bem psicólogo a pessoa que aplica. Eu ouço muito isso. Ouço ao ponto de hoje em dia não ligar mais, tá? Entretanto, o seguinte, o que um psicólogo demora 10 sessões para fazer por meio de entrevista, eu faço em 3 horas de avaliação psicológica. Faço, tenho bons resultados. E outra, quando você for apresentar o seu laudo na frente de um juiz, se você tem um teste que te suporte, lembrando, o teste tem 95% de confiança. Qual a confiança que uma entrevista tem? Né? É uma coisa a se questionar. As pessoas não dão valor a isso. Então, o campo de trabalho, ele potencialmente é grande. Entretanto, é desvalorizado ainda. O que acontece é que muitas consultorias de recursos humanos acabam contratando estagiários de 5º período, que são pessoas que não entendem de teste, para ficar aplicando e corrigindo o teste. Então você tem resultados ruins, pessoas são mal avaliadas e pessoas leigas que acabam tomando raiva de teste psicológico. Tá? E a pessoa que está ali fazendo estágio acaba achando que aquela porcaria que estão fazendo é o certo fazer e acabam tomando raiva também da avaliação, o que está totalmente errado. Ok? 7. Você já teve algum paciente com resultado inesperado? Bom, precisaria que vocês explicassem melhor o que seria esse resultado inesperado, tá? Porque todo resultado de avaliação psicológica é inesperado. Se você está esperando alguma coisa, você já está começando errado, tá? Toda pesquisa que você faz, ela tem um resultado inesperado. Tá? Você pode até criar uma hipótese, você pode ter uma hipótese e tudo, mas você não pode esperar que o sujeito dê uma resposta que você está esperando. Desculpe a redundância. Tá? Então, todo resultado ele é de fato inesperado. Tá? O que vocês talvez queiram saber assim é se de fato eu me surpreendi porque alguém teve um resultado e eu achava que fosse ter outro. Honestamente não, tá? Porque se você olha para uma pessoa e fala, essa aí vai dar esse resultado, você já está partindo da premissa de que meramente olhar uma pessoa você pode avaliá-la, e isso é errado, tá? Chamamos isso de preconceito, tá? Então nunca tive um resultado inesperado, tá? Para mim todos os resultados são inesperados, porque a partir do momento que eu espero alguma coisa, eu estou agindo preconceituosamente. Porque quando eu espero alguma coisa, é a partir da minha consciência, a partir da minha experiência, da minha cultura, etc, etc. Tá? E essa questão que eu chamo sempre a atenção dos meus alunos em sala de aula. Quando você vai atuar profissionalmente, tá? Carregando já esses paradigmas ideológicos, culturais, etc., o seu trabalho fatalmente vai dar errado. Tá? Fatalmente vai dar errado. Tá? A gente está para avaliar, a gente veio para avaliar, então a gente não espera. Para mim, por exemplo, é indiferente profissionalmente que esse ou aquele resultado seja alcançado. Tá? Se eu estou esperando que uma pessoa vai ter... vamos supor que eu seja fazendo uma progressão de pena. O sujeito está preso, tá? E ele foi preso por 30 anos, ele vai fazer a progressão de pena, acho que é com um sexto, então depois de 5 anos ele quer fazer uma progressão de pena. Tá? Para mim, profissionalmente, para a psicologia, para a profissão psicologia, é indiferente se a pessoa conseguiu ou não conseguiu a progressão de pena. Tá? O que interessa é o resultado ali, baseado em dados científicos, tá? Em dados técnicos, em critério de trabalho técnico. Se eu pessoalmente vou ficar chateado, posso até ficar chateado, não esperava isso. Agora, profissionalmente, você não pode agir como se você esperasse alguma coisa.
Porque a partir do momento que você espera, você vai começar a avaliar aquilo ali do seu ponto de vista, tá? E é um grande problema isso, você querer colocar na avaliação psicológica o peso de suas experiências pessoais. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, creio que foram só essas. Vou repetir aqui. Quais as áreas que existem na psicometria e qual a função? Como eu disse, eu pessoalmente não creio que seja relevante dividir a psicometria, mas se a gente puder dividir, existe a área de pesquisa básica, criação de instrumentos psicológicos e a área de avaliação psicológica. Mas você só vai fazer os três bem se você souber fazer os três. Só vai fazer cada um dos três bem se você souber fazer os três. Qual área você escolheu e por quê? Bom, eu trabalho com o ensino, trabalho com a pesquisa básica e trabalho com a avaliação psicológica. Então, trabalho nas três áreas. No seu ponto de vista, qual a importância da psicometria para o desenvolvimento do indivíduo? Para mim, a psicometria veio contribuir para que os indivíduos sejam melhor avaliados. E a partir da avaliação, você pode conduzir, você pode criar processos e protocolos de intervenção psicológica baseados em fenômenos que você cientificamente comprovou. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter na escolha de um teste? O teste tem que ser válido, tem que estar lá na lista do Conselho Federal de Psicologia e ele tem que ser bem aplicado. Tá? Você tem que aplicar bem. Tá? Qual a precisão dos testes? Novamente, eles são estatisticamente confiáveis, eles têm 95% de confiança. É o padrão que é utilizado na hora de criar um teste, é esse. Entretanto, ele é dependente do modo como a pessoa conduz a avaliação psicológica. Tá? Como é o mercado de trabalho? É um mercado potencialmente grande, tá? Como eu disse, porém é desvalorizado, infelizmente. Você já teve algum paciente com resultado inesperado? Não, porque eu não espero conseguir algum tipo de resultado em alguma avaliação psicológica que eu faço. Para mim, todos os resultados são inesperados. E no momento em que eu ficar esperando, eu chegar ao cliente e eu já estiver esperando alguma coisa, eu acho que é o momento de eu parar de trabalhar, porque aí eu já estou colocando critérios pessoais na avaliação que eu não sei qual resultado será. Ok? Eu agradeço ao Prestígio por me procurarem. Tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é george.olissan@ufrj.br, tá? george.olissan@ufrj.br. Olissan, O-L-I-S-A-N, tá? Eu tenho uma página no Facebook, Professor Psi George, onde eu divulgo, tá, os eventos que eu estou promovendo, cursos e tudo, grupo de estudos. Tenho também uma página fechada para as pessoas que fazem grupo de estudo comigo em avaliação psicológica e psicometria. Tá? Quem quiser alguma outra informação pode me procurar ou pelo e-mail ou pelo Facebook, que eu terei pleno prazer em esclarecer quaisquer dúvidas. Ok? Desejo a todos vocês alegria e felicidade nessa nossa área, que é a psicologia, e sejam bem-vindos. Afinal, nesse hospício somos todos loucos, uns pelos outros.